Boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por esse vereador. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263, Regimento Interno. Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam seus trabalhos desta audiência às 14h30. Lembrando que nos artigos dos termos, parágrafo 2º, artigo 58J, Regimento Interno, iremos finalizar até 17h30. Podemos nos sentar. Nós convocamos essa audiência pública para tratar sobre os repasses municipais para a Vila Vicentina, a Associação Beneficente Cristã, Paiva, e a Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Carvalho Aguiar. A iniciativa é deste vereador. Foram convocadas a secretária do Bem-Estar Social, Ana Salles, o secretário de Economia e Finanças, Everton Basílio, e a secretária municipal de Saúde, Alana Burgo. Também foram convidados a prefeita municipal, a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, o COMUP de Bauru, Ana Carolina Mondilo, promotor de Justiça do Idoso e da Pessoa com Deficiência, Gustavo Zorzella Vaz, e representantes da Vila Vicentina, Associação Beneficente Cristã, e também da Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Carvalho. Nós temos as justificativas de ausência aqui da prefeita municipal e também do vereador Serginho Brum. A presidente do COMUP não é a senhora Mondilo, sou eu. Por favor, eu vou pedir, eu estou lendo o release aqui que foi encaminhado. Eu peço que a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, por gentileza, vai até o microfone de parte e fala o nome da senhora, por gentileza, para a gente fazer a correção aqui. Dalva Maria da Silva. Maravilha, dona Dalva, a gente pede desculpa pelo equívoco. Está nominada. Muito obrigado pela sua presença e a presença de todos. Eu gostaria de, já de pronto, passar a palavra ao presidente da Vila Vicentina, o senhor Antônio Celso Lopes. O senhor pode se dirigir ao microfone à parte. Se o senhor preferir, o senhor pode usar aqui. Pode ser aqui por causa da questão do papel, se o senhor preferir, fica mais fácil, viu? Pode ser aqui na tribuna. O senhor pode ficar à vontade. Só ajeitar o microfone. Isso. Boa tarde a todos. Primeiro a gente agradece, né, essa audiência convocada, e nós estamos aqui justamente para que a gente possa fazer com que aquele atendimento, né, o acolhimento aos nossos idosos, Vila Vicentina, Paiva e também o Enéas, a gente possa ter melhores situações, né, para o termo do ano que vem. Então, como a gente tem um estudo para que a gente possa estar fazendo com que as nossas despesas para o próximo ano sejam mais compensadas, por isso que a gente enviou esse manifesto e estamos aqui após um estudo entre as entidades, onde nós tivemos, e eu vou dizer que a mesma dificuldade da Vila Vicentina é da Casa do Paiva, é também do Enéas, por isso que a gente está aqui juntos, né, para que nós possamos obter desta casa uma condição para que a gente possa estar pleiteando o aumento da nossa verba para o ano 2023, né? Então, hoje nós estamos aí, a Vila Vicentina acolhe 50 idosos que são residentes, mais 30 idosos do centro-dia, né? E hoje os nossos idosos, que graças a Deus estão ficando cada vez mais idosos, né? Mas a gente também tem essa condição de que quanto mais idosos também mais acarreta a sua doença. Então hoje nós somos aqui através das verbas municipal, que nós temos, né? Federal muito pouca, mas a municipal, e nós estamos tendo a dificuldade de, por idoso, né?
aquilo que nos é repassado, a gente dá a eles o conforto, dá a eles aquela qualidade de vida que realmente é necessário. Hoje, a Vila Vicentina vem usando de artifícios, né? Através de eventos, através de doações que a gente vai recebendo, numa situação que nós encontramos hoje muito precária, porque após essa pandemia toda, diminuiu bastante, né, as nossas doações. O evento nós ficamos 2 anos sem fazer, fizemos um agora, que parecia ser estrondoso, graças a Deus foi maravilhoso e tal, mas rendeu aí o quê? Um mês e meio aí para que a gente possa estar suportando as nossas despesas, né? Então, um trabalho muito grande, um trabalho que a gente preza, né? Movimenta muita gente, temos muita ajuda, né? Bastante voluntários. Um evento desse que nós fizemos de churrasco em julho, de 600 a 700 voluntários, graças a Deus estiveram presentes, como há 2 anos atrás, né? E isso para nós é muito bom. Mas nos deixa uma situação que a gente vai caminhando mês a mês e a dificuldade que a gente encontra de ver a nossa instituição sendo cada vez mais, tendo seu caixa cada vez mais menor, né? E então uma situação que hoje, pelo que nós estamos recebendo, né, que hoje dá 1.100 e alguma coisinha por idoso, é um valor muito aquém daquilo que nós precisamos, né? Pelo estudo efetuado aí já em 2016, lá já vinha para a gente R$ 2.177 por idoso, né? E hoje o levantamento que a Vila Vicentina fez, né, nós gastamos por idoso no mês R$ 2.800. Nós temos aí uma condição de que, para que a gente possa obter uma situação em que nós não tenhamos dificuldades financeiras, né? Até porque toda a manutenção da Vila Vicentina, né, é feita pela Vila Vicentina, uma contrapartida. É a água, a energia, a reforma, construção, cadeira de rodas, se precisa comprar, toda a Vila Vicentina está fazendo o que ela faz através dessa doação, através desses eventos que nós efetuamos, porque a verba dada é simplesmente para que a gente possa usar em favor do idoso. E nós temos dificuldade, porque é muito pouco aquilo que nós estamos recebendo para que a gente possa dar a ele a sustentação que ele realmente merece. Então, hoje aqui, a gente tem um parâmetro, né, que nós fizemos, uma conta que a gente colocou aqui, que nós precisamos hoje de pelo menos R$ 2.872 para que nós possamos estar fazendo com que o serviço de acolhimento ao idoso na Vila Vicentina se faça da maneira mais provável, da maneira mais eficiente, da maneira que a gente realmente precisa para que nós possamos efetuar o nosso trabalho. É muitos funcionários, hoje nós temos 70 funcionários, é muita gente, precisa, por mais que a gente tenta tirar, tenta diminuir, mas são necessários, né? Nós temos o centro-dia com 10 funcionários, que a prefeitura nos ajuda, tem mais o abrigo com 21 funcionários, mas o restante é todos os funcionários que a Vila Vicentina arca com as suas despesas. Então, por isso, hoje, a gente necessita de uma melhora para que o ano 2023 a gente possa galgar com melhores condições para o acolhimento desses nossos idosos. Ok? Ok. Gostaria de saber quem poderia falar pelo Paiva. Pode ser? Fábio. Fábio Henrique. Fica à vontade, Fábio, também se apresenta, fala a quantidade de idosos, por gentileza, e as dificuldades. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou o Fábio da Instituição Paiva, Associação Beneficente Cristã. Hoje nós temos lá 60 idosos, né? E nós temos as mesmas dificuldades que o seu Celso está pontuando. E o problema grande nosso são os eventos também, que não teve, a própria pandemia. Hoje nós estamos vendendo imóveis para poder colocar, para poder manter a instituição. E nós não temos mais o que vender, na verdade. E também não é justo a instituição vender imóveis que ela conquistou, sendo que é um trabalho da prefeitura esse, né?
Sim. É de obrigação da prefeitura esse programa. Fora falando da parte da saúde também, que nós temos que colocar esse outro ponto, que nós temos auxiliares de enfermagem, enfermeiros lá nas 3 instituições, né? E não recebemos nada por isso. Isso é totalmente contrapartida da instituição. Totalmente contrapartida da instituição. Fora o que o seu Celso falou, a parte que a gente faz manutenção, o próprio prédio, que é a nossa contrapartida, que não é pago aluguel, não é pago nada. Então nós estamos com grande dificuldade. E a Associação Beneficente Cristã, no caso, não tem como manter o serviço em 2023, se não houver esse aumento nos repasses públicos. São quantos idosos lá? 60. 60. Maravilha. São as mesmas dificuldades, então. As mesmas dificuldades. Alguns pontos a mais, a menos, que nós somos remanescentes do hospital psiquiátrico, né, que foi fechado em 2005. Então nós temos aí 70% dos nossos abrigados são remanescentes do hospital psiquiátrico. Nós temos bastante acamados, que pega muito pessoal da saúde, né? Nós temos 35 acamados, dependentes e semidependentes. Na verdade, os nossos são todos dependentes, né? 100%. Só que depende do grau, né? Sim. De dependência. Então, essa é a nossa grande dificuldade. E nós já fomos na secretaria conversar e nós estamos tentando arrumar uma maneira de continuar o serviço. E, infelizmente, nós não temos mais o que fazer. É real o risco hoje de a gente perder esse serviço hoje? Real, com certeza. Se não houver aumento no repasse público, nós não temos como manter, como continuar. Que nós somos em 3 instituições e uma acaba ajudando a outra, né? Nós somos 3 CNPJs, né? Que nós temos lá, mas a Associação Beneficente Cristã em si, ela não tem nem patrimônio para continuar com isso daí. Ok. Tá bom? Maravilha, está registrado. Alguém gostaria de falar pela Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Carvalho? Seu José? Boa tarde. Fica à vontade, José. Ô Maria, antes de eu começar, eu queria fazer uma correção. Eu podia acrescentar um lado que é do Corpo de Bombeiro que está nos atrapalhando, então faz parte da minha história. Pode ser? Claro, por favor. Então, além, só para que o senhor gostaria que o senhor falasse quantas pessoas que... Sim, eu vou começar pelo... Tá, e aí o senhor fala do laudo. O nosso abrigo hoje abriga 40 idosos. Só que a gente tem a mesma dificuldade que eles acabou de dizer. Para nós, o que a gente recebe não está cobrindo nossos gastos. Primeiro, gente, o nosso abrigo é novo. No tempo que a gente montou, os valores eram bem lá embaixo. Só que hoje, pela epidemia, as coisas, tudo que veio, parece que não dobraram, triplicaram de valor e tudo. Inclusive o que ele disse, manutenção. A gente gasta muito com manutenção. Os nossos prédios foram reformados todos para fazer o acolhimento desse pessoal. E a gente gastou muito. E agora, para manter e para fazer a outra parte, porque o que a gente recebe não está dando bem nem para pagar os funcionários, que a gente teve que contratar mais alguns, porque veja a nossa situação, a gente tinha 1 para cada 10, só que agora, quando um passa mal, que a gente tem que trazer para o UPA, quem fica lá com os outros 10? Então, a gente teve que contratar mais funcionários. Então, aí veio a nossa contrapartida que não está dando, não está ficando difícil de todas as maneiras. O que a gente recebe é pouco. Não dá, não tem como nós manter o abrigo. E outra, aí chega a minha história. Eu fiz todo o projeto de bombeiro que foi pedido pelo bombeiro. Nós procuramos pessoas do bombeiro, eles me indicaram a empresa, montamos tudo. Eles foram lá retificar, está tudo muito certo, eu vou dar o parecer. Eles me pediram para mudar outras coisas lá, aí nós mudamos tudo. Aí eles não achou mais nada para pegar, eles pegaram na largura do corredor porque falta 15 centímetros. Só que nós temos filmagem do SAMU entrando lá, na maior tranquilidade, fazendo o acolhimento das pessoas, tirando, colocando, sem problema algum. Só que para o bombeiro tem problema, falta 15 centímetros no corredor e não vai passar. E agora eu preciso de ajuda de quem puder nos ajudar. Deputados, vereador, quem seja da prefeitura lá, que tiver esse poder, nossa casa vai acabar, porque sem autorização do bombeiro,
quando é que vai ser. Só que o projeto está todo montado, está ok para quem quiser ir lá, vistoriar, visitar, esteja à vontade, que a gente não tem nada a esconder. Só que a nossa situação está ruim, nós só recebemos verba das SEBAS, da prefeitura, nós não recebemos de governo federal, porque nós não temos SEBAS. Nós não conseguimos o quê? Quando nós entramos para fazer, eles pedem o protocolo do bombeiro. Nós não temos protocolo do bombeiro, porque o negócio está embaçado. Mandaram nós até para São Paulo. Nós foi lá no bombeiro fazer tudo. Eles pediu para retificar um documento e dar um parecer, mas não era garantido não, porque a lei quer que mude o prédio. Eu não vou derrubar um prédio de 94 anos para colocar 15 centímetros na largura, porque tem que ser a lei, pede isso. Eu acho que se for ver, gente, é um verdadeiro absurdo, porque assim, se é um prédio que a gente vai montar hoje, eu acho que tem que fazer ele dentro do padrão, mas um prédio que foi retificado, todo mudanças nele para receber, ele não traz risco algum, é um prédio de prefeito, está lá para quem quiser ver. A gente fez tudo o que o bombeiro pediu, só que para o bombeiro que vai lá, em primeira, a gente não entendeu. O bombeiro que foi fazer a vistoria para nós era de Pirajuí. Por que não de Bauru, que conhece o Lauro de Souza Lima? É bastante estranho isso. Agora, de lá eles mandarem nós para São Paulo falar com... Só que o que nós tem, eles não deram parecer favorável pelo corredor, o de lá diz também não. Vocês têm que procurar ajuda. Se vocês têm um caminho e possam nos ajudar, a gente vai agradecer e muito. Assim, não... Vocês podem ter certeza, as meninas aqui da SEB Prefeitura, nosso abrigo vai ter que ser mudado ou fechado, porque sem autorização ele não pode funcionar. E aí é uma das mais dificuldades que nós temos. Estamos gastando cada vez mais. Então, nós precisamos de ajuda, assim quanto com as outras entidades aí que estão dependendo de ajuda e que os nossos gastos não cobrem. Tudo que a gente tem não cobra o que está sendo usado. Isso é quase impossível a gente manter. Mas a gente pretende, se a gente tiver ajuda, a gente pretende manter o abrigo sim. E pode visitar quem quiser, fazer. A gente não tem isso de ter nada escondido. Que, a minha opinião é o seguinte: ou a gente faz bem feito pelo idoso, ou não faz. Isso é o meu prazer. Obrigado. Muito bom, senhor José. Obrigado. Antes da gente passar a palavra para os representantes do Poder Público, eu gostaria de saber se a Dalva Maria gostaria de fazer uso da palavra, se gostaria de contribuir com alguma dos apontamentos aqui, principalmente na questão da quantidade. Vila Vicentino, 60 durante... quanto que é? 60 e... 50 mais 30, né? Tá, então nós estamos falando de... Tá, maravilha. Por gentileza, fique à vontade, viu? Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço o convite para participar dessa audiência. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa está sempre voltado a todas as instituições, as organizações da sociedade civil, as casas de repouso também. E como eu estava conversando com a Márcia, né? É um conselho totalmente aberto para toda a comunidade. Apoiamos totalmente essa causa muito justa. E também, né, o alvará do bombeiro, que realmente a maioria das casas de repouso, das instituições, tem esse sério problema, né? Alvará de bombeiro. Então, o Conselho está à disposição de todos vocês para qualquer manifestação e o nosso apoio é total. Obrigada. Muito bom. Obrigado. Eu vou passar a palavra. Eu acho que quem cuida dos convênios, nesse caso aqui, hoje é a SEBS, né, Ana? Nós não temos. Nós temos a secretária, doutora Alana, aqui da Saúde, que eu até gostaria de saber quem que gostaria de fazer uma fala na questão da saúde, porque não tem um convênio, né, ligado à saúde. Hoje, os convênios são ligados somente à Secretaria do Bem-Estar Social, né? Depois, fica à vontade também. Quem quiser falar sobre... a senhora quer fazer a fala já? Eu gostaria de falar para a doutora Ana a respeito de fraldas, a fralda fornecida para
Então pode fazer o uso da palavra, depois nós passamos. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, sou coordenadora do abrigo Colônia Imorés. Eu gostaria de fazer um pedido, né, que para nós, como as entidades, as fraldas descartáveis, né, a geriátrica, que elas sejam de uma forma disponibilizadas de uma outra forma, não uma forma mais burocrática, né, de você chegar lá no apoio social, ser negado em 30 dias, depois se você tem que entrar pela Defensoria Pública para 6, 7 meses você receber uma fralda, né, a quantidade de fralda que o idoso necessita, né. Então hoje a gente está gastando em torno de R$7.000, R$8.000 por mês de fralda geriátrica, né? Então eu gostaria de fazer esse pedido, que visse com os outros olhos na questão de fornecer de uma forma mais fácil, mais rápida para as entidades, porque eu acho que aqui ninguém vai usar de má fé para solicitar fralda para um idoso que não necessita. Né? A partir do momento que você tem um formulário, ele é preenchido por um médico, o médico coloca o CID e a quantidade de fralda, essa fralda pode ser fornecida de uma forma bem mais rápida, né, através da Secretaria de Saúde para nossas entidades que precisam e bastante. Como é feito a distribuição de fraldas hoje? Mensal? É mensal quando você recebe da prefeitura. Então, o primeiro passo é preenchido o formulário, entrega no apoio social, vem negado pelo município, você entra pela defensoria, depois de 6, 7 meses você recebe a fralda. Ou seja, você chega lá, recebe um tapinha, depois você tem que, né, a secretaria tem que dar uma luvinha, né, no seu rostinho, porque você tem que receber, porque é mandado judicial. Que não precisaria chegar nesse ponto, né, do mandato judicial, né? A senhora puder fazer a fala, dona Dalva, no microfone, porque nós estamos ao vivo, a população que está em casa, elas gostariam de ouvir certinho. Eu gostaria de complementar o que ela acabou de dizer. Eu fiz esse procedimento, a minha mãe é atendida no Promai, e o doutor passou o receituário da fralda. Fui com a assistente social do Promai, ela fez todo o encaminhamento. Fui até aqui na Cussi Júnior para dar entrada. Realmente, ele me passou esse procedimento. Eu vou receber uma carta do município, da prefeitura, que vai ser negado, e aí eu vou ter que entrar com o processo junto à promotoria pública. Então, assim, eu acho... Também como pessoa idosa, que tenho a minha mãe, né, como pessoa idosa, e como presidente, né, do Conselho da Pessoa Idosa, eu acho isso, assim, é um cansaço, porque eu ter que fazer um processo junto à Procuradoria por causa de fralda, né, sendo que é um direito da pessoa idosa, né? Eu acho que a Secretaria Municipal da Saúde deveria mudar essa maneira de beneficiar os idosos na questão da fralda. Ok, obrigado pela contribuição. E também solicitar um financiamento da própria Secretaria da Saúde, porque eu acho que recebendo financiamento também, né, iria nos auxiliar na questão de uma contratação de uma enfermeira, de uma contratação de um médico, porque os idosos necessitam, né? E você recebe o idoso com grau 1, mas ele se torna grau 2 e ele se torna grau 3. E a entidade não vai colocá-lo para fora, né, para outra entidade cuidar. Então, eu acho que o financiamento da área da saúde seria muito importante para estar cuidando melhor da saúde mesmo do idoso, que não dá para prever o que vai acontecer com ele quando ele acordar. Então, eu acho que são 2 pontos importantes, que é o fornecimento de uma forma mais rápida em relação às fraldas para as entidades, né, que tem, eu acho que, nome aqui, e esse financiamento da área da saúde. Ok, está registrado aqui. Sim. Senhor Antônio, pode ficar à vontade. Quanto à área da saúde, o que a gente vê também é que a ILPI é grau 1, grau 2, mas não tem como o idoso chegar e ele não cair para o grau 3. Hoje a Vila Vicentina não tem condições, né? Nós não temos
o preparo suficiente para que possa dar o atendimento ao idoso no grau 3. Mas uma parceria com a saúde seria interessante, porque mesmo a gente não tendo o grau 3, mas a gente tem enfermeiro, a gente tem técnico de enfermagem, porque há necessidade da gente dar o acolhimento com perfeição a esse idoso. Só o cuidador de idoso não basta. Então, hoje, nós pagamos também enfermeiro, nós pagamos técnico de enfermagem, farmacêutico, né? Porque há essa preocupação da gente dar o bem-estar para o nosso idoso. E nós não temos, da saúde, uma condição para que a gente esteja também tendo uma verba para a gente poder suportar esse serviço prestado ao idoso. Então, a gente pede aqui para que a doutora aí possa fazer com que nós tenhamos também um aporte aí para com a saúde, uma destinação de uma verba para a gente. Muito bom. Daqui a pouco eu vou pedir para a doutora Alana responder. Até peço que ela, nesse momento, já vai consultando o jurídico dela para que ela possa dar essa informação, tanto da questão das fraldas, por que tem que ser esse processo, né? E qual a possibilidade, acho que está iniciando um debate hoje, mas que se amadureça esse debate, de que as instituições hoje prestam um serviço de saúde, mas não tem um convênio ligado à saúde, e acaba ficando tudo com o pessoal da Secretaria do Bem-Estar Social. E hoje, os idosos, eles não estão ali somente por uma questão social. Elas estão ali por uma questão social, mas, obviamente, esses idosos precisam de atendimento da saúde. É a área da saúde também. Exatamente. Então, fica aqui registrado. E agora sim, eu vou passar a palavra para a secretária do Bem-Estar Social, lembrando que as estatísticas mostram, né, secretária, que cada vez mais a população vive mais, né? Graças a Deus, a população vive mais. E a gente precisa estar atento a esse crescimento, né? Então, precisamos trabalhar hoje para que a gente possa ter um futuro melhor para esses idosos. A gente sabe de todas as dificuldades, as questões financeiras que envolve cada pasta, mas o que eu percebo aqui é que hoje o trabalho ligado ao idoso, grande parte, ou se não for a grande maioria, é realizado pelas instituições, né? A primeira pergunta que eu te faço: quais são os serviços oferecidos para os idosos da cidade de Bauru que tem essa necessidade desse problema social? Quais são os programas que existem hoje em Bauru que são custeados 100% pelo poder público? Nós temos, pelo financiamento, nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é na Rede de Proteção Social Básica, né? Nós temos também esse serviço, que é serviço de acolhimento para a pessoa idosa, né? Nós temos o Centro-Dia para a pessoa idosa, então todos esses são vinculados à Secretaria da Assistência, né? E o SEID, que é o serviço em domicílio, né, para famílias e pessoas idosas e pessoas com deficiência, né? E esses são os serviços. Esses são os serviços. Mas nesse de acolhimento que mora no local, são quantos idosos hoje que o poder público atende? Exatamente, que fazem esse tipo de serviço, que eles moram lá, residem naquele local e é cuidado 100% pelo poder público. Atualmente são 150. 150. Né? Essa nossa meta, juntando todos os serviços, né? E o que nós temos, assim, nós temos uma grande parcela do financiamento, né? É financiado pelo município. Uma pequena parcela nós temos financiado pelo governo federal, né? E nesse momento nós estamos inclusive fazendo um aditivo para o federal, né? Porque houve uma redução em termos de repasse, então o município, para dar continuidade, está suprindo essa falta, né? Essa ausência de recursos. E o que a gente vem conversando, e eu tenho tido um contato muito direto com as organizações, né? E realmente, assim, o custo acaba sendo muito alto, porque, na verdade, eles acabam arcando com benefícios e com contratações que não é possível ser feito com o recurso da assistência, né? Nós temos resoluções que apontam exatamente quais são os profissionais que podem ser contratados com o recurso da assistência.
E é uma realidade, porque é o que eles falaram, eles acabam indo com um grau, né, e isso vai aumentando no decorrer do passar do tempo, e os idosos já estão lá, não tem como tirá-los de lá, né, e não é simplesmente um atendimento pontual, né, que de repente a gente possa vincular a saúde, ao núcleo de saúde ou a saúde da família, porque precisa ter a pessoa lá, até porque para eles terem, né, o alvará e tudo mais da vigilância sanitária, eles precisam ter os profissionais adequados, né, dependendo da questão de administração de medicamentos, né, enfermagem. E o cuidador que nós temos nesses serviços, eles são cuidadores que também, dentro das normativas do SUAS, ele tem o seu papel. É mais de acompanhamento, né, mais a questão de administração de medicamento, de troca de sonda, eles não estão habilitados a fazer, né, não é o profissional adequado, né. Então, a gente percebe isso, é uma demanda crescente. Aí eu vou dizer para você, para o senhor vereador, que assim, não é uma questão só de Bauru, mas isso é uma necessidade nacional, né? Existem estudos em relação à necessidade de serviços híbridos, até por conta de sequelas que nós estamos tendo em relação à Covid. Né? Não só a questão, né, da condição de vida, as faixas etárias, mas nós temos serviços que acabam demandando um cuidado de saúde que a assistência, né, não dá conta neste momento, né? Pelo menos dentro da tipificação atual que nós temos, não é possível, né? Não vamos dizer que não existam estudos que possam avançar nesse sentido, mas hoje o que nós temos é isso. E o que eu tenho conversado com as organizações também é que, assim, como o senhor mesmo falou, cada secretaria tem o que já é destinado para a pasta atuar, né? E nós temos que pensar em todos os serviços. Hoje nós temos em média de 111 serviços, né, que são executados pela secretaria, né, 111 termos que são vinculados à Secretaria de Assistência para atendimento da população. Então, dentro do que é destinado para assistência, então a gente fica fazendo meio que um quebra-cabeça, né? O ano passado foi possível, né, que nós dessemos um reajuste de 3,5%, né, em termos de recurso. Quando a gente verifica, a gente sabe que não alcança, né, aquilo que é demandado ao serviço. Agora, assim, a gente também não consegue equiparar o serviço de acolhimento de criança e adolescente, porque a situação é diferenciada, né, no sentido de que, assim, mesmo que seja pouco, o idoso acaba indo com uma questão de recurso, né? Mas, quando a gente pensa em termos de per capita, de gasto, porque a gente acompanha as prestações de contas, então, assim, está mais do que configurado realmente a necessidade de um reajuste em termos de per capita para o serviço, né? Então, nós estamos agora para apresentar a LOA, né? E dentro disso nós já estamos numa discussão. O Everton está aqui, acho que ele pode falar melhor sobre isso, né? Mas numa discussão já com a prefeita, com o secretário de Finanças, né? De que existe o interesse em verificar uma melhora em relação a essas per capitas, né? Ok. Bom, então eu acho que é exatamente o que os senhores e as senhoras vieram procurar aqui. A gente percebe a necessidade da saúde entrar também nessa questão, secretário Everton, porque eu não sei qual que é a questão jurídica, já vou perguntar para a Alana aqui, mas nós temos atendimentos de saúde que não podem ser subsidiados pela CEPS, né? E acaba saindo aí do pastel, dos eventos, do churrasco e das rifas e tudo mais, né? Então, realmente é uma situação bastante delicada. A gente sabe que o poder público não teria condição de absorver esses 108... Deixa eu ver aqui, a minha conta aqui deu 180. 180. Hã? É que tem 30... Em acolhimento, né, que são financiados hoje pela SEB, são 150. Esses 30, eles executam o centro-dia em contrapartida, não existe convênio conosco. Ok. Então, esses 150, sim. Não, perdão, as outras 30 em centro-dias também tem um outro termo de parceria, um outro financiamento com a gente. São 30 na Vila Vicentina e 50 no Meridota, executado pela ABREC.
mas também é financiado pela prefeitura. Maravilha, importante a gente saber. Então, quando eu falo, então eu volto no 180. A prefeitura não teria condições hoje de absorver na integralidade esses 180 idosos que são cuidados por essas instituições. A gente vê que as instituições fazem por amor à causa, se desdobram, né? Fazem de tudo para poder dar o melhor para esses idosos e não tem jeito. Se você for analisar, esse serviço deveria ser prestado pelo poder público. Essas pessoas com essas condições sociais, com essas dificuldades sociais, elas deveriam ser cuidadas, ao meu ver, pelo poder público. E a gente vê as instituições que têm uma história na cidade de Bauru e que cuidam desses idosos. Então, o que nós precisaríamos, antes de passar para o Everton ver com a doutora Lana, qual a possibilidade de abrir esse diálogo, Everton, você vai ajudar bastante nisso, porque realmente, quando vem uma pessoa aqui, e fala que corre-se o risco de fechar uma entidade se não houver um repasse, isso me deixa muito preocupado. Nós temos aí um pós-pandemia, 2 anos sem poder fazer absolutamente nada. Nós temos um custo de energia elétrica que subiu por demais. Nós temos custo de água, nós temos custo de todo tipo de alimentação. Não tem condição. Entra na farmácia hoje com R$200, entra no supermercado com você não faz mais nada. Então, não fecha. A conta não fecha. E a preocupação nossa, Marquinhos, já vou dar a palavra para você, é exatamente daqui a pouco eles deixarem faltar um medicamento, por exemplo, porque não tem de onde tirar. Então, realmente é uma situação bastante delicada e dentro das prioridades do governo, até porque nós vamos tratar da LOAS já nos próximos dias, nós vamos necessariamente ter que olhar com olhos, com muita atenção para esses idosos, esses 180 idosos que nós estamos falando aqui. Marquinhos, antes do Everton, você quer fazer uma fala? Fica à vontade. 230? Que conta? Tem mais 50 do Meridota, Então, os 50 do Meridota, para mim, eu estava achando que era cuidado 100% pela prefeitura, quer dizer, também é um convênio. Então, são 230 idosos. Posso uma observação? Claro. Vereador? São assim, só para entendimento, o centro-dia, eles passam o dia no local e à noite vão para casa, Não é um acolhimento 24 horas, é de segunda a sexta, É um convênio separado, um financiamento à parte, Não é dentro... Isso é um custo um pouco menor, porque fica só durante o dia, Isso, tá bom? Não, maravilha, tranquilo. Marquinho. Inclusive, o nosso maior debate é sobre o acolhimento. Porque, para vocês terem ideia, na Vila Vicentina, com o nível mínimo de funcionários dos serviços de assistência, sobra por mês para água, luz, alimento, material pedagógico, R$ 2.602,10. Para alimentar 50 idosos, R$ 2.602,10 é o repasse da prefeitura para custeio. E para mão de obra, 26.530. Então, assim, é pequeno, é escasso. E se a gente analisar, essa é uma análise que a gente tem feito muito na Vila Vicentina. O repasse do centro-dia é um repasse bom. Não é ideal, mas é bom. E é muito próximo o repasse do centro-dia para que fique 8 horas com serviço de 24 horas. Então, você tem muita proximidade ali nos valores, enquanto você presta 1/3 no serviço de horas do que nas outras. Então, acho que é interessante a gente deixar registrada essa situação também. Ok. Vamos passar para a doutora Lana? Deixar o homem do dinheiro para o final? A gente vai resolver o problema. Doutora Lana, tudo bem? Boa tarde. Antes de passar a palavra à doutora Lana, só registrar que o doutor Gustavo Zorzella, promotor, ele pede desculpas por não poder participar, porque já tinha compromissos judiciais agendados no mesmo dia, no mesmo horário, por isso que ele não pôde participar. Doutora Lana, 2 pontos.
Primeiro, essa questão das fraldas, né? Por que tem que esperar a decisão judicial para que seja feito o repasse das fraldas para esses idosos? E segundo, existe algum estudo dentro da Secretaria para que possa também fazer um convênio com essas entidades e aí trabalhar de uma forma híbrida, juntamente com a Secretaria do Bem-Estar Social, para que possa incrementar os recursos dessas instituições? Oi, boa tarde, vereador. Boa tarde a todos que estão presentes aí na Câmara. Então, eu estava até aqui com as meninas aqui da equipe. Logo quando eu assumi, teve um projeto sobre dispensação de fralda, né? Então, a gente, no primeiro momento, assim, não tinha orçamento e para a gente conseguir fazer isso, que dá uma média de mais ou menos uns 2 milhões, né, considerando o que é dispensado hoje, né, que a gente tem essa série histórica, assim, não só para as instituições, né, mas como qualquer idoso, que um idoso que também é atendido numa rede particular, por exemplo, se ele apresentar a cartinha do médico com o CID e chegar no serviço público, ele também pode entrar pela defensoria e conseguir a fralda. Então, assim, muitas solicitações de pedidos, né, desse insumo, considerando também que a população idosa está crescendo cada vez mais, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estudar e analisar se o município vai ter, né, condições orçamentária e financeira para conseguir disponibilizar assim de uma forma, um protocolo para todos, vamos pensar assim, né, sem ser através de judicialização. Então, a gente está estudando isso e juntamente, né, com o jurídico, a parte financeira, também, né, na colaboração da saúde, na assistência, né, para melhorar a assistência desses idosos que estão nessas instituições. A gente tem, né, pela rede básica do município, o programa do EMAD e de visita domiciliar, que tem um cronograma, né, desses programas que vão na casa dessas pessoas, não só idosas, mas pessoas acamadas, que têm critérios, né, de inclusão nesses programas. E a gente está vendo a possibilidade de incluir isso também com eles. Mas, assim, um auxiliar, um enfermeiro, um farmacêutico 24 horas por dia, assim, dentro de um serviço, não cabe à saúde financiar isso. A gente vai fazer a assistência, pensar, né, a possibilidade de fazer uma assistência conforme o programa instituído pelo Ministério, que é o EMAD e a visita domiciliar. E nós teríamos algum empecilho jurídico para que houvesse esse tipo de convênio? Nós não estamos falando aqui, por exemplo, que vai bancar 100% de tudo, né, das 24 horas e tudo mais. Nós estamos falando de qual seria a possibilidade e qual seria o impedimento jurídico que nós poderíamos ter para não ter esse convênio, né, também firmado com a Secretaria de Saúde e em parceria com a SEBS. Eu não entendi se teria algum impedimento jurídico. Marquinhos, o da saúde em si, a gente vai usar o programa que já existe de EMAD, AD1, AD2, né, para fazer o trabalho na instituição. Não seria um contrato, um convênio e fazer um repasse financeiro para, entendeu? Porque não tem essa parte jurídica ainda, a gente tem que analisar. Mas o que a gente está analisando é atender essa população com esse serviço nosso para a instituição não precisar ter um auxiliar, um técnico de enfermagem ali, que seria o grau 3, né, do idoso, somente o cuidador mesmo, que é o grau 1 e 2, que compete à SEBS, né, a parceria com a SEBS. Enfim, existe a possibilidade, neste programa que você está falando, aumentar o repasse de recursos para fazer um repasse de recursos para essas instituições ou não? Não, a gente vai prestar o serviço para essa instituição com o profissional de saúde, não repasse financeiro. Tá, maravilha.
Bom, nós estamos vendo aqui que abriu um diálogo aqui, né? Existe uma possibilidade de uma conversa aí, eu acho que é um primeiro passo. Alguém pediu a palavra? A senhora, por favor. A senhora também é da Vila Vicentina, né? Se identifica, por favor. Sou Márcia, coordenadora Sim. da Vicentina. A pergunta é para a doutora Ana. Sim. Se eu tenho EMAD, se eu tenho esse programa dentro da instituição, ele não vai atender os idosos, ele vai passar e vai embora. Como que eu faço com a montagem da medicação? Como eu faço para administrar essa medicação? E eu vou avisar eles que o idoso vai ficar doente, que ele vai subir a pressão, porque o cuidador não pode pôr a mão. O que a senhora está querendo dizer é que necessariamente precisa de um profissional full-time. Exatamente, é essa abertura, é essa sementinha que nós estamos querendo plantar, dessa parceria, assistência e saúde. Porque a assistência não tem, enquanto o acolhimento, caminhar sem a saúde junto. Então, vai as entidades continuar arcando com os valores da saúde. Doutora Alana, não vai ser nessa audiência pública que nós vamos encontrar uma alternativa, né? Mas acho que ela falou bem aqui, nós vamos plantar uma sementinha. Eu acho que depois cabe uma reunião entre saúde, entre SEBs, entre o secretário de Finanças do município, a própria prefeita, eu acho que ela tem que participar dessa conversa também, para entender essa necessidade, né? O que nós estamos falando aqui nós estamos falando de vidas e que nós precisamos cuidar e que essas vidas são de responsabilidade do município, inclusive, né? A senhora gostaria de complementar com alguma informação? Doutora Alana. Marquinho, o que a gente estava comentando assim, um idoso que está dentro de uma instituição, né, que estão aí sendo representadas, ele não está internado. Então, ele não está dentro de um hospital, ele não precisa de cuidados médicos e de enfermeiro 24 horas, senão ele estaria dentro de um hospital. O cuidador, que, né, ele tem todas as atribuições e responsabilidade de um cuidador de saúde. Ele é igual um paciente que sai de alta hospitalar de um hospital e é acamado, usa sonda, precisa administrar um medicamento, né? Aí o cuidador familiar que está junto com o paciente na casa faz esses cuidados. Se o paciente tem alguma intercorrência, acha que está com uma pressão alta, alguma coisa, aí ele aciona o serviço do SAMU à distância, como é dentro da nossa própria casa. É a mesma lógica, entendeu? O que o EMAD ou a D1 vai fazer é ter um paciente lá, passar a visita, precisar refazer uma receita, fazer algum curativo, alguma coisa mais ligada à saúde de um agravo dele ali, entendeu? Nesse sentido. Ok. A fala da secretária aqui, só pelo rosto de todos aqui, eles não precisam nem usar o microfone, que foi reprovada 100%, viu, secretária? Nós precisamos eu imagino, né, que assim, eu entendo o lado deles, né, de querer, de pensar, né, da assistência, às vezes também, a SEBS, a gente conversa muito também que essas instituições, às vezes têm insegurança de não ter um profissional da saúde ali. Eu entendo, também passei por isso pessoalmente, quando meu avô foi para casa, minha mãe, pelo amor de Deus, como eu vou cuidar? E isso a gente passa sempre dentro da saúde quando a gente vai dar alta para um paciente. Mas a gente tem que ver também o que é de responsabilidade da Secretaria da Saúde, né? Assim, o que é legalmente o que eu posso ajudar e entrar numa parceria aí. Viu, doutora? O que os presentes aqui gostariam de ouvir é que a senhora falaria assim, ou a senhorita falaria assim, olha, a gente não tem esse serviço
mas nós vamos estudar quais cidades que estão fazendo os convênios de maneira híbrida e vamos ver qual é a legalidade jurídica para a gente propor aqui dentro da nossa pasta. Obviamente, como eu falei, nós não temos uma resposta agora, mas se existe isso acontecendo em algum lugar, tem uma legalidade jurídica. Então, é procurar o que está dando certo em uma outra cidade e trazer para nós aqui. Eu não tenho vergonha nenhuma de pegar o meu carro e ir para uma outra cidade e conhecer um programa que está funcionando para trazer como um exemplo para cá, né? Mas eu acho que a gente, como você falou, deve fazer uma reunião todo mundo, né? Ajustar e ver, assim, já na reunião, ver essas instituições que devem conhecer, né? Ter contato com outras que são do mesmo jeito, de ver e trazer a sugestão para nós, ver como também está sendo lá aqui na saúde, a gente também ir atrás, para ver o que dá para fazer. Isso que eu falei, assim, a gente tem que ver o que dá legalmente para fazer dentro daqui da Secretaria da Saúde. Mas, assim, o que depender de mim, a gente vai tentar atender da melhor forma possível. Tá bom. Eu acho que fica o convite para ela conhecer uma entidade assistencial bem de perto, né, no qual a gente atende grau 1, grau 2 e grau 3. Porque eu não posso saber se o meu paciente, meu idoso, vai ficar doente e sai domingo, eu vou precisar do EMAD, se nem 100% ele atende a município de Bauru. Ficou o convite, viu, doutora? Para conhecer como é que funciona lá. O senhor quer fazer uso da palavra, por favor? O SAMU, se ele ficar doente. E o SAMU está disponível também para qualquer intercorrências, né? É isso que a gente sempre fala. Sim. Wander do Paiva. Porque quando a saúde vai lá no abrigo, ela exige que tenha tudo isso que ela fala que não precisa. Então, por que a própria pasta dela cobra da gente uma coisa que a secretária fala que não precisa? Chega até a multar a gente por não ter uma enfermeira à disposição, por não ter uma... Por que ocorre isso, então? A fala dela está diferente do que acontece no dia a dia, entendeu? Então, o pessoal que vai lá não tem que exigir de nós isso mais, então... Doutora Alana, é uma situação bem delicada que nós vamos ter que estudar uma saída, porque como eles estão colocando, se é uma exigência da própria pasta... Da vigilância, né, Marquinhos, para ter alvará. Sim. Tem que ter um responsável técnico pela instituição. Se a vigilância sanitária, que é ligada à Secretaria Municipal de Saúde, exige todos esses profissionais, não tem como a própria secretaria falar que não precisa desses profissionais. Mas tudo bem. Eu tenho certeza, nós temos o Everton aqui, depois ele vai conduzir bem uma reunião entre vocês aí. Eu só queria, doutora, finalizar, se a senhora puder abrir a câmera, fazendo favor. Doutora Alana. Obrigado. Eu só gostaria de finalizar aqui com uma matéria do JCNet de 23 de fevereiro de 2022. Prefeitura investiu em 2021 menos em saúde do que nos últimos 21 anos. Tá? É só deixar registrado que de 21 anos para cá aumentou muito a população, muitos os problemas, e nós tivemos um investimento menor nos últimos 21 anos. Fica aí para o financeiro aí da pasta da senhora, como uma forma de aumentar o esforço de nós encontrarmos uma alternativa para auxiliar essas instituições para que elas possam, com dignidade, dar o tratamento para essas pessoas. Obrigado, viu? Obrigada a você. Agora sim, o homem do dinheiro, que já tem tudo ali, já está tudo programado, ele já está ali no celular. Everton, por gentileza, o senhor pode fazer um apanhado de tudo que foi colocado aqui e quais seriam as possibilidades para darmos de encaminhamento, por favor? Boa tarde, vereador Marquinhos. Boa tarde. Tá ligado aqui? Tá ligado. Boa tarde, vereador Marquinhos, que preside os trabalhos, a todos os representantes de entidade, a todos que nos acompanham. Igual você comentou, a gente sabe a importância das entidades na Prefeitura de Bauru, não só as entidades de assistência social, como de saúde, de educação. A Prefeitura hoje não conseguiria fazer todos esses trabalhos que são realizados, então a gente sabe da importância de todas essas entidades. Sobre esse caso específico, a gente estava até conversando aqui, a Ana estava até orientando, parece que a própria portaria da assistência social não permite que esses profissionais sejam
pagos através dos convênios com a parte social. Então, a gente teria que ter, nesse caso, talvez 2 convênios. Então, a gente teria que sentar, igual você falou, conversar, gabinete, SEB, saúde, finanças, jurídico, verificar outros municípios com relação a esse tipo de acolhimento de idoso, o que eles fazem, se são feitos 2 convênios, se é feito um convênio único com 2 tipos de repasse, e para a gente tentar chegar na melhor conclusão. Quando se fala das SEBs e da saúde, principalmente das SEBs, a SEBs hoje, na parte da elaboração do orçamento, eu acho que é a secretaria mais complexa que tem para fazer, porque ela tem, acho que é a única secretaria que tem todos os repasses na previsão. Ele tem tanto do Tesouro, como todas as outras secretarias, como tem de recurso estadual, tem diversos fundos municipais, não só um, tem diversos, tem combate às drogas, do idoso, o próprio fundo do idoso, tem o da criança e adolescente, tem o da assistência social, tem recurso federal. A gente teve muito problema nos últimos anos de colocar um valor de previsão de recebimento da União que não veio, que teve que ser reposto com recurso do município. Então, não só com relação aos convênios e os termos de colaboração que são feitos com as entidades de acolhimento de idoso ou do centro-dia de idoso, eu acredito que a gente tem que sentar. A gente está, igual a Ana falou, conversando na elaboração da LUA qual o índice que a gente vai usar. A SEBS é diferente da educação, por exemplo. A educação, quando fala de repasse, é sobre aluno atendido. A SEBS tem diversos serviços, tem de idoso, tem de criança, tem de adolescente, tem acolhimento, tem na situação de idoso, vocês falaram que tem de 8 horas, tem do dia inteiro. Então, é difícil, às vezes, a própria SEBS ter um controle de acompanhar o dia a dia de quanto sai esse custo, diferentemente da educação, que só tem aquele serviço, ou a saúde, que às vezes tem 1 ou 2, 3 tipos de serviço, com a FERSB, por exemplo, ou com a Sorri. A SEBS tem um leque, e fora N portarias, acho que todo mês sai uma portaria que eles têm que estar acompanhando. Então, eu entendo a complexidade da SEBS. Igual eu falei, é uma das entidades que a gente tem bastante dificuldade na parte de ajuste orçamentário, é sempre uma das que ficam por último. Além de tudo, tem contratos com DURB, etc. Então, a gente senta, a gente conversa, tenta achar uma solução, já que a portaria da assistência social não permite o pagamento pela SEB desses profissionais, e pelo que vocês apontaram, hoje, a grande gargalo seria esse, o pagamento dos profissionais da saúde, porque da parte da SEBS, teoricamente, com um reajuste resolveria. A gente sentar em conjunto com diversas secretarias, mas acho que acabaria ajudando, né? Se vocês tivessem algum outro tipo de repasse, ou da própria SEBS ou da saúde, mas se fosse da SEBS, vocês não vão poder contemplar esses profissionais, pelo menos do que eu ouvi aqui. Exato. Então, sentar, conversar e depois passar para vocês alguma posição depois de uma conversa com a prefeita, chefe de gabinete, para que a gente possa chegar numa previsão melhor de orçamento e tentar ajudar as entidades que ajudam a prefeitura também nesse sentido. Sim, então. Esse do repasse da SEBS a gente está verificando. 3,5% foi de 21 para 22. De 22 agora para 23, a gente está finalizando a LOA, né? A gente tem até 30 de setembro para encaminhar para a Câmara. Então, a gente está fazendo alguns levantamentos. A gente não estabeleceu ainda a regra, porque, igual eu falei, a SEBS não dá para simplesmente falar assim, vai ser 5%. Então, a SEBS vai ser X% no serviço, então por isso que eu falei que é bem complexo. Igual a educação. A educação fala que é 10% para todo mundo, é aquele mesmo serviço contínuo e todas as entidades, as 20 e poucas entidades que a educação tem, contemplam. Agora, a SEBS ela tem diversos serviços, cada um tem um custo, cada um tem a quantidade de profissionais que pode ser atendido, cada um contempla tais tipos de gasto. Então, eu acredito que a gente trabalhando junto, a gente vai conseguir chegar a um valor que adeque no orçamento. Lembrando que o repasse para entidades, através ou de convênios, ou de termos de colaboração, ou de fomento, a própria CEMEL também tem alguns convênios, gira hoje acima de 100 milhões de reais. Então, é uma cifra significativa. Igual eu falei, a gente sabe da importância de cada entidade, a gente não conseguiria fazer esse trabalho sem vocês. Mas também a gente tem que tentar sempre adequar isso dentro do orçamento do município, que é uma tarefa que não é fácil. O orçamento exige isso, e se a gente não coloca o valor agora, ele afeta o repasse de vocês no exercício seguinte.
A SEBS está para fazer um chamamento, depende, ela acho que começa agora em setembro, outubro fazer o chamamento, e ela vai depender exatamente desse número, desse percentual. A gente teve uma conversa até na segunda, bem rápida, sobre isso. Então, eu acredito que agora a gente pode até colocar essa situação que foi passada nessa audiência também na mesa e conversar, SEBS, saúde, gabinete e jurídico, para tentar achar uma melhor solução sobre esse caso, vereador. Sim, fique à vontade. Enquanto isso, eu só vou fazer aqui um apontamento que existe uma resolução, né, em conjunta na cidade de São Paulo, é uma resolução em conjunto da Secretaria Municipal de Saúde com Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, protocolo preliminar de atuação conjunta entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde nos serviços sociossanitários. Então, ou seja, vamos copiar da onde está dando certo, né? Vamos pegar a cidade que está dando certo e vamos trazer a proposta para cá também. Essa aqui na cidade de São Paulo é de janeiro de 2020, é recente. Por favor. Só em relação à saúde ainda, não sei se a doutora Alana ainda nos ouve, mas hoje nós somos obrigados a ter dentro da nossa entidade 4 técnicos de enfermagem, um enfermeiro, e nós temos um médico ainda, que graciosamente, ele faz o trabalho dele voluntariamente, não nos cobra. Mas, além de tudo isso aí que a gente tem que ter, porque o cuidador não pode separar os medicamentos. O receituário do médico, né, ou seja ele, ou seja o médico do próprio idoso, ele define a receita e tem que ser efetuado por quem entende. Então, o técnico de enfermagem que tem que fazer a separação dos medicamentos. E hoje nós estamos tendo um problema que, inclusive, a Sociedade de São Vicente de Paulo, na qual ela a Vila Vicentina é vinculada, nós temos no Brasil quase 700 obras unidas, né? Nós chamamos obras unidas como a Vila Vicentina de Bauru. Nós temos quase 700. E nós estamos já com um documento junto à Federal em Brasília, porque todas as nossas unidades têm a equipe de saúde. E nesse mês foi dado aí o aumento para a equipe de saúde. Tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem, um aumento até, não lembro agora o percentual que foi dado, mas foi um percentual muito grande. Muito alto. Alto demais. Então, só para complementar, para ver quanto é a necessidade, nós temos aí uma parceria junto com a saúde, né? Dependente da SEBS, mas a saúde poderia estar verificando essa sementinha que a Márcia falou, que se plantasse a gente, uma sementinha de uma planta bem, que ela cresce, que ela seja adubada e cresça com mais vigor, né? Para que a gente possa logo estar aí sendo pleiteado aí por essa parceria aí. Obrigado. Muito bom. Eu acredito que esse é o caminho, né? Nós vamos ter que encontrar uma alternativa de a saúde também. Secretário, quando nós falamos em aumento de repasse, não é nem só para pagar os funcionários que são saúde. A alimentação, porque um abrigo com 50 idosos receber uma verba de R$ 2.602,10 por mês para alimentar 50 idosos com 6 refeições durante 30 dias no mês, acho que a conta não fecha, né? Fora o resto. Então, assim, a gente precisa trabalhar junto, esse aumento precisa ser maior per capita, né? As doações diminuíram. E a gente trata de vidas. Se não chegar a doação, a gente não vai alimentar o idoso? Complicado. Então, acho que a gente precisa ser enfático. R$ 2.600, a gente não paga a energia da Vila Vicentina. A gente não paga a água da Vila Vicentina. A gente não paga a proteína da Vila Vicentina. Então, a gente precisa olhar com muito carinho e com muito respeito. E aproveitando, eu sei que o debate aqui é outro, mas aproveitando as secretarias que estão aqui, o vereador, eu acho que as secretarias, principalmente aquelas que não lidam direto com o idoso, a doutora Alana falou do SAMU, nós temos uma parceria muito boa com o doutor Guilherme Trípode, que nos atende de imediato. Nós temos a SEBS, portas abertas, mas algumas outras secretarias, nós entramos na vala comum.
Eu vou dar um exemplo ao senhor. Nós pedimos uma audiência com o senhor lá na secretaria. Um servidor do senhor falou que o senhor não teria tempo para atender a Vila Vicentina. Então, eu acho que esse é um apelo que todas as entidades fazem, que quando caia qualquer entidade das 110 entidades, que as secretarias olhem com um olhar caridoso, né? Nós somos um braço do serviço público, nós não somos concorrentes, nós não somos inimigos, nós queremos estar próximo, né? Então, eu acho que vale aqui a pena a gente colocar esse olhar com que a Prefeitura Municipal precisa olhar para nós. Nós estamos tentando uma audiência com a prefeita desde o mês de maio. Nós conseguimos essa reunião para o final do mês, agora. Então, maio, junho, julho, agosto, né, 3 meses, 90 dias. Então, se a gente fosse esperar, se os idosos nossos precisassem de algo específico, já tinham morrido. Então, acho que a gente tem que olhar mesmo. Nós cuidamos de vidas, né? A gente sempre fala muito isso. Qual que é a diferença de uma empresa como a Vila Vicentina, que tem 70 funcionários hoje, para uma outra empresa de 70 funcionários? É que a gente não produz qualquer produto. A gente cuida de vidas com muito amor. Eu acho que quem está dentro de uma entidade sabe o amor que a gente cuida. E não são só números para nós. Então, acho que é importante a gente deixar registrado isso aqui. Posso, Marquinhos? Claro, secretário, por favor. Não, primeiro, eu não sabia dessa agenda, ninguém me passou nada com relação a isso. Eu já atendi diversas entidades, eu tento atender sempre quem precisa falar comigo. Eu sou servidor de carreira e o meu cargo de carreira é para cuidar exatamente da correção de prestação de contas. Então, eu já corrigi, inclusive, a prestação da Vila Vicentina, alguns bons anos atrás. Então, eu sei da importância, eu já acompanho indiretamente, não em loco, mas se isso ocorreu, se precisar, pode pegar o meu contato pessoal, diversas entidades têm. O que eu puder, sim, às vezes, sim, a gente tem compromissos que naquele dia não dá, mas vocês têm a porta aberta na Finanças, pode ir lá, de repente falar com a minha secretária, a gente agenda um horário. Isso para qualquer entidade, não só para a Vila Vicentina, quem precisar com relação a isso. Só que o grande ponto, às vezes, do que questionam para mim é o seguinte: a Secretaria de Finanças ela não é gestora de nenhum convênio com entidade. Por exemplo, a SEBS é responsável por ver per capita, a gente auxilia, a gente trabalha junto, não estou jogando responsabilidade. Só que às vezes questionar um aumento, a gente auxilia, a gente acolhe, mas quem é detetora do convênio, é a gestora do convênio, é SEBS, Educação, Saúde, CEMEL. Então, a gente precisa, eu não tenho como eu me comprometer com um aumento específico de um trabalho que eu não acompanho. Então, não às vezes, a gente tirar o corpo fora, vamos dizer assim, no popular, com relação a uma situação, mas a gente está sempre disposto. Se isso ocorreu, eu peço desculpas, que essa demanda não chegou até mim. As portas da Finança sempre estão abertas para quem precisar, repito. E eu reforço a demanda dessa audiência, de uma reunião entre diversas secretarias aí para a gente tem que fazer isso, até porque a LOA, o prazo, a gente está finalizando a parte agora mais de custeio e vai entrar o gasto com as entidades, que indiretamente já é um custeio do município, ele já é algo de anos, não é algo que a gente considera como investimento, para a gente analisar. E, novamente, estou à disposição e o que vocês precisarem, conte comigo lá. Eu sou testemunha que o secretário, pode ficar à vontade, sempre é muito solícito quando é procurado. Provavelmente, não quero ter uma procuração para defender o secretário aqui, mas provavelmente aconteceu algum ruído na comunicação, viu, Marquinho? Que ele sempre é muito solícito para atender e, assim, sempre muito engajado para procurar alternativas para os problemas, entendeu? Pode ter certeza que ele vai se esforçar muito para fazer essa reunião, aí sim uma reunião de trabalho entre diversas secretarias. Primeiro eles sentam entre eles, discutem as possibilidades, veem o que está dando certo nas outras cidades e depois chamam os senhores para essa reunião para finalizar o trabalho. Por gentileza, fica à vontade. Complementando a fala do Marcos, a respeito dos repasses e o quanto que sobra de custeio para as entidades, não é nem só isso. Depois de conversas com eles, nós temos funcionários que não são da saúde, cuidadores, auxiliares, que não conseguem entrar no plano de aplicação de recursos, que não tem dinheiro.
Nós recebemos 70 mil reais, mais ou menos, nós recebemos de recurso. A nossa folha, colocando os cuidadores, parte de limpeza, cozinheira, passa em muito disso. Então, não tem dinheiro nem para a sobra do custeio. Então, tem que deixar isso claro também. Não é nem que sobra R$ 2.600. Na verdade, não sobra nada, né, Marcos? Na verdade, falta até para a parte da folha de pagamento. Um básico. Então, precisa ter um repasse maior, precisa dessa ajuda do município, porque mesmo com a parte da saúde não podendo entrar, ficaria por conta da contrapartida da instituição, certo? Nós tentaríamos, nós até conversamos outro dia, uma forma de diminuir os auxiliares de enfermagem, colocar 12 por 36, um só, né? Que nem a gente tinha conversado, mas colocar cuidador no lugar, porque o abrigado não pode ficar lá sozinho, e com menos o auxiliar de enfermagem. Então, o repasse tem que ser muito aquém do que está hoje. Muito. Né? O seu Celso falou, R$ 2.800 mais ou menos foi o cálculo que nós fizemos. Nós três juntos sentamos, as três entidades, e chegamos nesse valor. Porque eu falava para o Wander, o nosso presidente, falava, Wander, ou nós administramos mal demais, ou alguma coisa está acontecendo, não falava, Wander? Aí eu cheguei para o Celso falou, não, Fábio, a realidade é essa para todos. Nós estamos numa realidade precária, nós não temos mais o que fazer. A pandemia acabou prejudicando bastante, né? Mas, senhores, eu acredito que está muito claro a mensagem que os senhores vieram trazer hoje aqui. Eu vejo do poder público que entendem também essa necessidade. Eu acho que é uma questão de orçamento, primeiro passo, e segundo, uma questão de boa vontade de realmente procurar alternativas e principalmente inserir a saúde aqui, né? Acho que é um ponto que nós vamos ter que fazer. Eu acredito que a gente pode sair daqui, se for possível, já com uma data, daqui uns 15 dias, para que a gente volte a se reunir novamente. Não necessariamente precisa ser feito em formato de audiência pública, pode ser uma reunião, a gente pode fazer aqui na casa mesmo, para ver nesse prazo aí de uns 15 dias quais as alternativas que foram aí encontradas, né, pelo poder público, e se já consegue trazer um percentual de quanto vai ser feito o repasse para o ano que vem para eles possam também, inclusive, se programar em cima desses valores. Para a gente finalizar a nossa audiência pública, está aberta as considerações finais. Alguém gostaria de fazer alguma consideração final? Estão todos contemplados? Tranquilo? Só dizer, como o Fábio falou, a gente também, nós nos entrosamos para que possamos fazer alguma coisa, não só dependendo da verba, da SEBS, da Prefeitura, mas o que nós podemos fazer também, como ele falou, tira um técnico de enfermagem, põe um auxiliar, aí você tira, põe um cuidador, diminui a carga horária, né, para que a gente possa também estar ajudando nesse, né? Então, nós também preocupamos nesse sentido, não só esperando o aumento do município, mas nós também fazendo a nossa parte, tentando alguma coisa que possa ser útil para que nós tenhamos aí as finanças mais tranquilas. Tá? Bom, só para deixar registrado. Acredito que todos aqui seguem na mesma linha de procurar uma solução. A respeito da questão do AVCB, do Corpo de Bombeiros, aqui mencionado, a legislação do Corpo de Bombeiros ela é muito rígida, né? Eles não assinam um auto de vistoria de Corpo de Bombeiros se não estiver 100% adequado naquilo que eles solicitam. Porque se amanhã ou depois, Deus o livre, acontece um acidente, qualquer coisa, aquele profissional que assinou o documento ali, ele acaba sendo responsabilizado. Então é um assunto muito sério. O que não significa que nós não podemos fazer uma visita aqui em Bauru, ao comando, e procurar alternativas, né? Se de repente é a questão do corredor, eu não sei como que é a arquitetura lá, mas de repente se uma saída a mais para aumentar a vazão dessas pessoas, de repente poderia talvez ser uma proposta.
nesse momento, né, desde quando estou trabalhando lá com o seu José, né, como assistente social, depois comecei como coordenadora, todos, né, as intercorrências que acontecem com os idosos, nós chamamos o SAMU, e todas eu estava presente, né? Então, desde quando reformaram o prédio lá, né, que é um patrimônio, né, de 90 anos, o SAMU, eu tenho vídeos, ele entra com a maca em qualquer momento, todos os lados, né, das entradas ali, com rampas, com tudo, ele entra, ele vai até o quarto e ele consegue atender o idoso. Inclusive, numa parada cardíaca que nós tivemos há 2 meses atrás, ele foi atendido e não teve nenhuma intercorrência com o SAMU na entrada e a saída. O Corpo de Bombeiros, ele não avalia essa questão do SAMU, não é isso que eles avaliam. O que o Corpo de Bombeiros avalia? A quantidade, como que é feito o cálculo? Tem um cálculo em cima do número de pessoas que estão dentro do estabelecimento. Eles calculam o número de pessoas e a vazão numa possibilidade de um incêndio. Aí sim conta a maca, mas não é a questão da maca para ir só a questão, lógico, o bombeiro conta para socorrer, mas o bombeiro sempre está visando o quê? A possibilidade de um incêndio e o tempo dessas pessoas conseguirem sair de lá com vida. Então, a regra do bombeiro é muito séria. Depois do incêndio na Boate Kiss, aumentou ainda mais, teve alteração nas legislações. Eu sei, porque eu sou do ramo do entretenimento e a minha especialidade, junto com o meu sócio, foi regularizar imóvel, principalmente AVCB. E, inclusive, o nosso AVCB aqui, depois de 50 anos que existe esse prédio, foi protocolado essa semana e nós vamos, se Deus quiser, na nossa gestão, entregar o AVCB deste imóvel que, historicamente, ninguém conseguiu resolver essa questão, justamente porque é um prédio muito antigo e que precisa de muita adequação. Fique à vontade, senhor José. Só uma correção, mas veja só o seguinte: se eles pediram, fez a vistoria do prédio antes, mandaram fazer todo o projeto com arquiteto, com engenheiro, com eletricista, fez tudo, montamos todos a base. Perfeito em tudo, vistoriaram tudo, estava tudo correto. Só que na hora de tudo acabar, disse, mas o corredor não passou, 15 centímetros de um prédio reformado, gastamos uma grana. Gente, eu não estou aqui para trazer valor. Sim. Eu gastei R$1 milhão e pouco para reformar aqueles prédios, para deixar como vigilância e bombeiro pediu e deixou. Contratei os oficiais todinho e fiz. Depois de tudo, chegar na vistoria e dizer assim, mas o corredor faltou 15 centímetros de um prédio daquele tamanho, 2 prédios daquele tamanho. Seu José. Como é que eu vou fazer? Então, tivesse dito para mim, vamos medir esse prédio antes e ele não vai passar. Mas deixar eu gastar toda a verba da entidade para depois dizer para mim. Vamos procurar uma alternativa. Me comprometo a ir pessoalmente com o senhor, com a senhora, no bombeiro, com o projeto, para que eles possam explicar por que motivo foi rejeitado e quais são as possíveis alternativas. E a gente agradece muito, porque a gente depende muito disso daí. Porque se nós não tiver essa autorização do bombeiro, a gente não vai conseguir o SEBAS. E aí fica mais difícil ainda. Eu agradeço, obrigado. Vamos batalhar. Nós conseguimos um CEP. Sim, eu acabei de... Depois de... Quantos anos que nós conseguimos um CEP lá? 80 e poucos. Depois de 80 anos, nós conseguimos um CEP para que as pessoas que residem ali, que nem uma correspondência podia receber, nós vamos auxiliá-lo também na questão do AVCB, da instituição. Agradecer muito mesmo, porque essa situação tem que finalizar, não é possível. Ok. Obrigado. Muito bom, secretário, gostaria de fazer uma fala final? Fico à disposição do vereador, das entidades. Parabéns pela iniciativa, uma discussão que sempre acrescenta a gente também entender a posição das entidades e reitero aqui a minha disposição para qualquer questionamento ou dúvida que surja. Agradeço. Secretária. Agradeço também a oportunidade, né? Nós precisamos fazer essas discussões, né? Não é de hoje que a gente vem conversando e me coloco à disposição também, né? Dentro do possível, a gente atender também, porque a gente sabe que a gente trabalha numa parceria, né?
Muito bom. Doutor, gostaria aqui mais a SEBS ainda. Só agradecer, vereador, né, por disponibilizar esse espaço, essa discussão. Eu mais do que nunca, né, e eles sabem o quanto eles são os nossos parceiros e o quanto é essencial o trabalho deles no atendimento da nossa população, em especial os nossos idosos. Tenho certeza que vocês vão encontrar uma alternativa para que essa parceria se prolongue por muitos e muitos anos ainda, porque é muito importante para a cidade de Bauru. Doutora Alana. Oi, eu agradeço a oportunidade para mim e para a administração aqui, para a Prefeitura, Cidade de Bauru, né? Conheço a Vila Vicentina especialmente, já fiz lá também como estudante várias visitas, né? E pode ter certeza que vamos todos nos empenhar para achar uma maneira para formar uma parceria e cuidar dos nossos idosos, tá bom? Obrigado. Acabei de mandar no WhatsApp secretária Alana, a parceria na cidade de São Paulo. É uma legislação já lá. Já imprimi. Tá, maravilha. Você está sem o áudio aí, secretária. Antes de você me mandar, a hora que você foi falando, eu anotei, já procurei aqui, já imprimi para dar uma olhada. Que bom, fico feliz. Vamos encontrar uma alternativa. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Ok, eu agradeço muito a presença de todos, né? Não havendo mais nada a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a audiência pública às 15h51. Muito obrigado pela presença de todos.